Se o Lúcio Rodrigues era o nome, né, era o alvo da torcida tricolor em críticas no ataque, agora é o William José, depois da partida ruim que ele fez contra a equipe do Mirassol. Já quero começar o vídeo falando sobre isso, já trazendo polêmica. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre essa situação do William José, como é que você enxerga esses primeiros jogos do William com a camisa do Bahia e se está te agradando esse desempenho até aqui. É um desempenho que gera certo incômodo pela falta de gols e também pela pouca movimentação que ele fez no jogo contra o Mirassol, ou se não pela movimentação que não gerou tanto perigo assim à equipe adversária. Quero falar com vocês também sobre a SAF do Bahia. A gente tem um levantamento muito bacana sobre todos os reforços na Era City, o quanto foi investido em termos de valores e tal, e folha salarial também. Quero falar com vocês sobre isso e quero trazer também aqui o reforço que o Bahia teve nas categorias de base, né? Uma promessa do Marcílio Dias, time de Santa Catarina. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Já conto muito com o teu like nesse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, torcedor, conto muito com a tua inscrição para você poder ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos. É muito importante que você, torcedor, nos ajude. Como eu falei agora no início do vídeo, o Bahia fechou com o zagueiro Murilo Henrique, de 2008, que estava no Marcílio Dias, de Santa Catarina. O Murilo é um dos principais jogadores do time do Marcílio Dias, sim, se for o melhor jogador, tá? O Bahia, que como eu falei para vocês, tem muitos olheiros em diversas partes do futebol brasileiro, justamente para poder estar sempre acompanhando o futebol de todas as regiões do país e buscando sempre os principais talentos. E identificou no Murilo, de 2008, um jogador que tem muita chance de ser um dos principais jogadores, né, num profissional, de estourar e tal, e poder, no futuro, uma venda, uma coisa assim, para poder trazer muitos milhões para o Bahia. É algo que o clube tem feito por muito tempo já, muito tempo que eu digo assim, desde o início do ano, desde o final do ano passado, já tem monitorado muitos jogadores, tem trazido muitos atletas de equipes menores do futebol brasileiro, outro de equipes mais assim, mais importantes, de bases mais importantes, como o Flamengo, como o Vasco, como o Palmeiras. Eu fico muito feliz, eu sempre trago isso aqui no canal, porque eu fico muito feliz com a evolução das categorias de base do Bahia, sempre buscando jogadores promissores, sempre buscando jogadores que têm muita chance de, no futuro, dar certo e ser aquele cara que a gente realmente espera. É uma geração muito promissora, esse sub-17 do Bahia, sub-20, e eu espero que, de verdade, a maioria deles possam chegar no profissional, possam jogar, possam desempenhar em alto nível e possam nos ajudar. Estou muito feliz mesmo com o desempenho do Juan Pablo, do Del, do Arthur Jampa na seleção brasileira, com todos os outros meninos, que eles possam chegar, que eles possam crescer, que eles possam amadurecer cada vez mais e fazer com que o Bahia cresça, né? Bahia crescendo nas categorias de base, consequentemente a gente vai ver mais jogadores no time principal, consequentemente a gente vai ver mais jogadores identificados com a camisa, com a história e até também performando em alto nível, isso gerando talvez uma possível venda no futuro, e aí o clube consegue fazer muito dinheiro com isso, trazer muito dinheiro em caixa, né? Dinheiro mesmo débito ali circulando, isso possibilita também na chegada de mais reforços. Tudo isso é um ecossistema que precisa ir acontecendo aos poucos e que leva tempo, e que o torcedor precisa também ter paciência. Falando agora sobre reforços, eu queria falar com vocês sobre duas situações. Primeiro eu quero falar sobre o William José e depois eu falo sobre a SAF do Bahia. Sobre o William José, fez uma partida ruim contra o Mirassol, né? Ninguém precisa aqui ficar falando e tal. Ele fez uma partida ruim contra o Mirassol, não foi bem, não ajudou tanto, assim como a maioria dos seus companheiros. Eu vejo muita gente criticando o William José, falando que foi uma contratação ruim, que o Everaldo está vivendo um momento melhor no Fluminense e tal, que era melhor jogador do que o William José e que ele deveria ficar e o William José não deveria nem ter vindo para o Bahia. Eu quero trazer dois pontos aqui, sem entrar em polêmica, trazendo a minha opinião, mas você tem total liberdade para expressar a sua aqui também nos comentários. O Everaldo foi para o Fluminense. No Fluminense, o Everaldo é reserva do Germancano. Ah, mas ele fez dois golaços, está vivendo um ótimo momento no Fluminense. Calma, ele é reserva do Fluminense. Desde que ele chegou, ele é reserva. Ele fez, se eu não me engano, começou um jogo como titular, ou teve muitos minutos na partida contra o Águia de Marabá, né, do Fluminense pela Copa do Brasil, quando ele tem 3 assistências e um gol marcado, se eu não me engano. E depois ele só voltou a marcar nesse jogo agora pela Sul-Americana, contra o San José, que o Fluminense venceu por 5-0. Já é o Renato Gaúcho jogando, já é um outro time, e ele tem alguns minutos, né? Começa como titular justamente porque o time do San José é um time mais limitado e tal, e o Renato aproveitou para fazer algumas modificações, testar alguns jogadores. O Everaldo marcou dois golaços, o primeiro de longa distância e depois o de voleio.
É um cara que eu sinto falta? É, porque o Everaldo era um cara identificado com o clube, fazia gols, assim, fazia seus golzinhos, era esforçado, era um cara que se dedicava bastante na parte tática, e eu sinto falta de um jogador assim. Mas comparar o Everaldo com o William José, eu acho que já é um pouco precipitado. Por quê? Porque o Everaldo já vem de praticamente duas temporadas completas, uma temporada, 3 e meia, né? O início ali do Campeonato Baiano e tal. É um cara que já tem ali o trabalho do Rogério vivo, já viveu aquilo ali, já teve tempo para se adaptar, para jogar, já conhece há muito tempo o time. Então é fácil você falar que o Everaldo hoje é melhor e se encaixa melhor do time do que o William José. Mas o William José é um atacante com, assim, um atacante de primeira categoria, um cara que é muito bom na finalização, é um cara que é muito bom no pivô e é um cara que tem ainda, assim, precisa do tempo da torcida para poder assim, mostrar o seu futebol. Eu entendo que muita gente não vai entender o que eu tô falando, vai me xingar nos comentários, vai dizer que é isso, que é aquilo, mas o William José é um cara que é um atacante de primeiro mundo. É isso que eu queria falar para vocês. É um cara que brilhou no futebol espanhol e não é à toa. Ele é o quarto maior artilheiro entre os brasileiros em La Liga e não é à toa. É um cara que tem muito recurso, é um cara que vai nos ajudar demais. Agora, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para se adaptar. Ele não chegou bem fisicamente, isso é um problema. Ele tá começando a atingir o auge agora. E aí o torcedor vai dizer, ah, mas poxa, vai ter paciência até quando? Eu sei. A partida que ele fez contra o Mirassol foi ruim, deveria ser melhor, deveria, ele já deveria estar num outro momento, deveria. Mas eu entendo também que ele chegou com pouco tempo, assim, já de tempo de preparação, logo já tinha que jogar. Ele está num processo de recondicionamento físico e também técnico, entendendo aquilo que o Rogério faz, né, pro time e tal. O estilo de jogo que ele tem, né, que é um jogo mais parado, um cara que se movimenta pouco entre os zagueiros, mas quando sai para buscar o jogo, sai para fazer bem o pivô. Não é o jogo preferido do Rogério, isso é um ponto importante. O Rogério gosta de centroavantes que ataquem o espaço, atacantes móveis, e o William José não é um cara que se tem como essa característica, então o time precisa mudar um pouco o jeito de jogar quando ele está em campo, e eu acho que isso está sendo um problema. Eu acho que o Rogério aos poucos vai encontrando uma forma de jogar que beneficia o William, ele vai crescendo fisicamente, vai crescendo tecnicamente, para poder chegar pelo menos no meio da temporada, até junho, já jogando em alto nível para poder nos ajudar. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, poder crescer. Falando agora sobre o mercado de transferências, o Bahia fechou essa janela com 42 reforços na era City desde 2023. Desde 2023. O Bahia contratou 42 jogadores. Sabe quanto foi investido nesses 42 jogadores, considerando todos os valores que foram divulgados e revelados por toda a imprensa? 340 milhões de reais foram investidos em contratações desde a chegada do Grupo City ao Bahia. Quando o Bahia assinou o acordo da SAF, foi acordado que o Grupo City investiria 1 bilhão de reais em 15 anos no Bahia. Desse 1 bilhão, né, que era para ser investido, 500 milhões de reais eram em contratações ao longo de 15 anos. A gente já tem em 3 anos 340 milhões investidos. Nesse momento, a folha salarial do Bahia é de 10 milhões de reais. É a 12ª maior do futebol brasileiro, né? Da Série A, tá? Do futebol brasileiro, porque, enfim, equivale. E isso mostra o quanto o Bahia, óbvio, evoluiu desde 2023 para cá, mas mostra também o compromisso nos investimentos. 340 milhões de reais é mais do que a metade do que foi prometido em 15 anos. Refuta aquela ideia de que os torcedores lunáticos dos outros clubes usavam para criticar a nossa SAF, de que esses 15 milhões seriam, o Bahia teria 500 milhões, aí você faz ali ano após ano, seria um valor muito pequeno. E a tendência é que esse valor suba cada vez mais. E a tendência é que esses 500 milhões que foram prometidos à SAF do Bahia possam, assim, no ano que vem já possam ser superados, ou no próximo ano. Qual a melhor contratação? Isso aqui eu queria trazer para vocês essa pergunta. Qual foi a melhor contratação da era City até então no Bahia? Eu posso citar vários. O Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba. O Luciano Juba é um cara muito diferente, mas eu ficaria com o Jean Lucas, porque ele é o coração do time. Quando ele tá bem, quando ele tá fisicamente em alto nível, ele ajuda demais, ele eleva demais o nível do Bahia, né? Tanto físico, tanto técnico, é um cara muito diferente. E a tendência é que a gente possa ver com o passar dos anos mais Jean Lucas, é isso que eu fico muito feliz. As pessoas perguntam, mas quando é que vai vir os investimentos e tal? Eu acho que a resposta é quase que nunca. O investimento está sendo feito a longo prazo. E as pessoas esperam ano após ano grandes nomes, grandes jogadores. E a tendência é que esses grandes jogadores cheguem cada vez em quantidade menor. Por quê? Porque quanto mais você vai mantendo a base da equipe, você vai mantendo os seus principais jogadores, menos você vai precisar ir no mercado encontrar grandes jogadores, né? Vocês concordam comigo? Quanto mais você conseguir manter os seus principais jogadores, quanto mais você conseguir manter uma base ali que seja de jogadores de alto nível, menos você vai ir no mercado buscar Everton Ribeiros, Jean Lucas,
vários Caio Alexandres por aí, porque você já vai ter no nosso elenco. A ideia é só repor e manter a qualidade no banco. Quando isso for acontecendo, esses grandes nomes vão cada vez mais diminuindo. E aí o Bahia consegue encontrar boas oportunidades, consegue encontrar bons jogadores que estão aparecendo em equipes menores, como é o Eric Puga, como é o Luciano Juba. Muita gente critica a chegada de repostos de jogadores que não são de alto nível, ou jogadores que não vêm de uma equipe tão prestigiada assim. Mas na maioria das vezes são esses jogadores que conseguem render em alto nível, são esses jogadores que conseguem levar, mudar, ajudar o patamar da equipe, como é o caso do Eric Puga, como é o caso do Luciano Juba e como é o caso de vários outros jogadores que aqui estão com a gente. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.